Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos receber mais uma vez o Roberto Barros para falar de geopolítica, já que essa última semana nós tivemos muitas boas notícias e, claro, tive que trazer ele aqui de novo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Beto. É sempre muito bom estar aqui com você. Ah, que bom, prazer é todo nosso. Vamos lá. Israel e Hamas anunciaram um tratado de paz, anunciaram uma trégua. Vamos começar falando disso? Explica pra gente. Essa é a notícia do momento. Os palestinos e os israelenses resolveram sentar na mesa para fazer um tratado de paz depois de tanto tempo e dessa guerra horrorosa que a gente vê todo dia na TV. Sim. A gente sabe que essa guerra ela vem acompanhada de raízes históricas muito fortes. Exato. Qual que é a história da relação entre esses dois países? Beto, isso remonta milênios. Tá. Né? Vamos entender assim, os israelenses foram para Cananéia, né, quando Deus chamou Abraão e que ele fosse, e ele plantou sementes lá. E um tempo depois, né, ele teve Isaac, que teve Jacó, Jacó teve seus filhos, José foi para o Egito, e José, em função da grande fome que houve no mundo, José levou o povo para o Egito, ficaram por volta de 400 anos, e Moisés conduziu o povo de volta, e a Cananéia, né? E Josué que acabou entrando na Terra Prometida. Ao mesmo tempo, nessa terra existiam um monte de outros povos, né? E com o tempo, um dos povos que a gente mais ouvia falar são os filisteus. Os filisteus travaram guerras enormes com o rei Saul, né? Tem aquela passagem do Davi matando Golias, né, com a funda de pedra. Sim. E também com Davi. Então, desde aquela época, nós tínhamos povos ali que já travavam guerras contra os israelenses. Para muita gente, os filisteus são os palestinos são da descendência dos filisteus, mas isso não pode ser comprovado, tá? O que a gente sabe, sim, que os palestinos são descendentes dos povos cananeus, como os próprios judeus, tá? Uma universidade americana do Arizona, ela fez a origem do DNA dos palestinos e dos judeus, e por mais que se queira falar, eles são muito semelhantes. Uma origem próxima. Uma origem muito próxima. Tá. Você imagina o seguinte, para o Brasil, tá? Nós tivemos os africanos que vieram, nós tivemos os alemães, os italianos, os japoneses, os libaneses, nós tivemos um monte de povos, e esses últimos vieram nos últimos 150 anos. E hoje, se você pegar o DNA do brasileiro, ele é completamente misturado. E nós estamos falando que no ano 70 depois de Cristo, houve a última diáspora judia, que eles foram espalhados para o mundo todo, mas vários permaneceram ali. E obviamente na Palestina. Sim. Nesses 2000 anos, esses povos praticamente são os mesmos, tirando a questão religiosa. E nós temos que entender que depois disso também houve um outro problema. Aquela região ficou sob o domínio do Império Otomano, que tomou Constantinopla, você se lembra em que ano? 1453. Exatamente. No dia 29 de maio de 1453, o Império Otomano tomou Constantinopla e se expandiu para aquela região toda. E todos aqueles países árabes, na sua grande maioria, eles eram súditos do Império Otomano. Então não existia Síria, Líbano, tal e tal e tal. E o Império Otomano, ele se manteve por quase 5 séculos e ele veio a cair no final da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. Tá. Aí aquela região ficou sob o domínio da Inglaterra,
vamos dizer, os ingleses ficaram supervisionando aquela região. Nesse ínterim, um judeu húngaro, tá, chamado Theodor Herzl, ele fundou o movimento sionista no final do século XIX. Primeira reunião, se não me engano, foi em 1897. Tá. E esse movimento reivindicava essas terras para os judeus. Buscava devolver aquela terra aos judeus. Para os judeus, mas era uma coisa de 2000 anos. Sim. E uma coisa muito importante que hoje existe uma confusão, os sionistas, eles não usavam a questão religiosa, eles diziam um dever da terra. Bom, juntando tudo isso, a queda do Império Otomano, aquela região virou terra de ninguém, que foi dividida ao bel prazer pela Inglaterra, um pouco pela França. Nesse íntere surgiu o movimento sionista e começou a incentivar que as pessoas voltassem para onde era a Terra Santa. E o que acontece? Isso foi 1917. A Inglaterra disse que garantiria essa volta, tá? Com a ascensão, pouco tempo depois, com a ascensão de Hitler na Alemanha, em 1933, e logo depois ele começou a perseguir para valer os judeus, a imigração para Israel aumentou muito. Tá. E, obviamente, todos viram que o Hitler estava preparando para uma guerra, deflagrar uma guerra gigantesca, e essa imigração aumentou. Então, esse foi um outro ponto importante. Aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, ganha pelos russos, pela União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, e logo depois disso eles fundaram a ONU, tá? E a ONU, numa das suas primeiras reuniões, comandada, para poucos sabem disso, por um brasileiro, tá? O Oswaldo Aranha, ela criou a ideia de 2 estados, um estado palestino, um estado judeu. Tá? Os judeus até hoje agradeceram, até o Oswaldo Aranha morrer, eles agradeciam muito, porque ele forçou a votação do Estado judeu. O Estado palestino ficaria ali onde é a faixa de Gaza? Era um pouco maior, um pouco em torno, porque tem 2 áreas, né, palestinas, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Isso. No mar até a fronteira com o Egito. Tá. Ele seria um pouco maior na Cisjordânia, ocuparia uma boa parte de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para todas as religiões. Sim. A faixa de Gaza era maior, tá? E o que aconteceu? Foi criado, os judeus começaram a vir e nós tivemos um monte de guerras, tá? Um monte de guerras nessa região, tá? Começou, por exemplo, logo que os judeus resolveram vir, os árabes não aceitaram a resolução da ONU, tentaram invadir. Os judeus ganharam. Em 56, os franceses e ingleses resolveram tomar o canal de Suez dos egípcios. Israel entrou junto, tá? E tomou já ali o Sinai. Nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, em 67, que Israel derrotou todos os árabes em 6 dias, e no Dia do Perdão, em 1973, o dia do Yom Kippur, os árabes atacaram, os judeus não podiam rebater naquele dia, mas logo depois eles tiveram uma vitória esmagadora, fizeram uma faixa no sul do Líbano, tomaram as colinas de Golã, tomaram uma parte da Jordânia e consolidaram o Sinai, que algum tempo depois foi devolvido para os egípcios. Então, com isso tudo, esses povos vivem em guerra desde sempre, por alguns motivos que são explicados, e que, na maioria das razões, como eu expliquei, essa questão histórica, não há essa separação tão grande entre eles, tá? Mas eles sempre viveram em guerra. E aí, existia um cara chamado Yasser Arafat, que era da OLP, que queria a criação do Estado palestino. E logo depois,
Arafat morreu, se criou a Autoridade Palestina e, por incrível que pareça, o que eu vou falar aqui é verdade, para enfraquecer a Autoridade Palestina, o Estado judeu ajudou a criar o Hamas em 1987, 97. Mas seria um grupo para ir contra o Estado? E contra a Autoridade Palestina. Tanto que eles mandam na faixa de Gaza. E a Autoridade Palestina manda na Cisjordânia. Mas existem milhares de coisas. A coisa vem dessa coisa histórica, que para mim é inexplicável, mas é isso. E de lá para cá, os israelenses foram tomando assentamentos e acabou nessa guerra recente. Entendi. Legal, vamos continuar falando da história de Israel, mas vamos por um breve intervalo, voltamos já. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu comércio, sua empresa aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos por um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, a gente está recebendo mais uma vez o Roberto Barros. Ele falou para a gente sobre o Tratado de Paz que Israel fechou com os palestinos, falou um pouco também das raízes históricas, deu uma aula sobre as raízes históricas desse conflito. Vamos voltar a falar da guerra. Quando que essa guerra começou? Qual que foi o marco inicial? Essa guerra começou, Beto, com uma invasão inesperada do Hamas num território israelense. Tá? No dia 7 de outubro de 2023. Tá? 2 anos de guerra, né? 2 anos já de guerra. E o que acontece? Eles invadiram, atacaram uma série de assentamentos, mataram aproximadamente 1.200 pessoas naquela invasão. Tá? Até hoje, o Mossad, que é talvez a agência de inteligência mais famosa do mundo, até hoje é questionado como que não previu aquilo e muita gente alega que aquilo foi preparado para poder... Mas o que você fala foram aqueles ataques dos mísseis. Não, os ataques, eles entraram com metralhadoras, o Hamas, no território israelense e mataram ali 1.200 pessoas. Tá? E sequestraram mais 251 pessoas. Sim. Tá? O que muita gente diz, que eu estava explicando, é que como o Mossad, que é considerado um dos melhores departamentos de inteligência do mundo, não previu aquilo. Sim. Para muita gente, eles quiseram deixar para ter a razão de ir à guerra. Mas isso aí ninguém pode afirmar. Teoria, né?
Mas assim, 1.200 israelenses foram mortos, 251 israelenses foram feitos reféns, tá? Foram levados para a faixa de Gaza, e é importante que se saiba que foi criado na faixa de Gaza a maior rede de túneis do mundo, tá? Em vários níveis, que é quase que impossível. Passar ali na superfície não dá, né? Não, a superfície você tem o dia inteiro. 1000 jeitos de seguir, né, por satélite. Mas nos túneis, não. E você pode imaginar que, como a gente disse no módulo anterior, em 67, Israel venceu os árabes em 6 dias. E nós já estamos com uma guerra contra os palestinos, contra o Hamas, já há 2 anos. Porque é muito difícil. E ainda temos 48 reféns. Muita gente acha que a grande maioria desses reféns já inclusive morreu. Tá? Mas assim, está sendo uma guerra entre um povo e um exército. Porque o Hamas em si, ele meio que submergiu, né? Sim, é um grupo armado. É um grupo armado, mas essa guerra está fazendo o povo palestino, que não necessariamente tem a ver, pagar com isso. Sim. E essa guerra está tendo uma repercussão tão grande no mundo que França e Itália chegaram a fazer greves nacionais para que se pare essa guerra, para que se pare. Agora, mais recente? Recentemente, nos últimos meses, etc., mas existem movimentos no mundo todo. E para sim, eu acho que a gente tem que orar para que tudo aconteça, obviamente lembrando que esse programa é gravado, pode ser que a hora que ele vá ao ar já tenha alguma novidade, mas houve a boa vontade de israelenses e palestinos com a batuta americana, do Catar, do Egito e da Turquia de fazerem a paz. Isso, meus amigos, é motivo da gente parar e orar para que realmente essa paz aconteça. Sim. E como é que funcionou o tratado de paz entre essas duas nações? Eles anunciaram esses dias que chegaram num acordo de paz, mas esse acordo tem muitos pontos. E tem alguns pontos que ainda não estão totalmente esclarecidos, mas assim, já houve comemorações tanto na faixa de Gaza, como mesmo em Israel. Sim. Tá? Então, a primeira coisa deste tratado é que os combates sejam suspensos imediatamente. Sim. Ponto. Ou seja, toda guerra, todas as bombas, recuar os soldados, parem de cair. Sim. Isso per si, gente, já é uma coisa incrível. Segunda coisa, Israel pede a libertação imediata dos reféns. Tá? Desses 48, pressupõe-se que 20 estejam vivos. Israel quer também que os corpos dos mortos voltem. Importante. Mas no meio daqueles escombros, no meio daquela destruição que virou a faixa de Gaza, talvez seja muito difícil. Sim. Mas está ali. Um dos pontos mais discutíveis e não claros é como será a governança da Palestina e principalmente da faixa de Gaza desse acordo. Obviamente, os israelenses não querem que o Hamas mande mais nada. E o Hamas comandou a faixa de Gaza desde que ele foi criado. Logo a seguir, eles venceram, tiraram o poder da autoridade palestina, né? E, em verdade, vamos entender, os palestinos devem ter hoje, não só a autoridade palestina e o Hamas, mais uns 15 grupos, né? Uns 15 grupos. Então, como será a governança? Essa é a grande discussão. Os Estados Unidos levantou a possibilidade do Tony Blair, ex-primeiro-ministro inglês, dele ser o responsável. Mas o Tony Blair, em função da guerra do Iraque, ele é muito mal visto em todos os países árabes. Então não sabemos como vai acontecer. A ideia é que ele seria um líder ali do Estado palestino. O líder administraria, etc, etc. Ele ia fazer uma transição. Uma transição. Mas ele não é uma pessoa muito deglutível pelos árabes. Um quarto ponto é óbvio. Os israelenses querem o total desarmamento
do Hamas e dos grupos armados. Sim. Claro, para evitar. Isso é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que eu vou dizer assim, tudo bem, vamos fazer a paz, mas você não vai estar na minha fronteira aqui lotado de armas, né? Claro. Mas é muito difícil. Terceiro, a saída gradual das tropas, ou seja, Israel não quer que... Ok, fizemos a paz, paramos de atirar, etc., mas as tropas saem imediatamente, não. Uma saída supervisionada, devagar, etc, etc, não vai ter nenhum contra-ataque. Também é justo, tá? Uma coisa muito importante, que é o time, é a possível entrada da ajuda humanitária. Porque o pessoal em Gaza está com todas as necessidades básicas de água, comida, remédio, hospital, tudo, tudo. Obviamente, os israelenses querem que também essa entrada seja gradual e os palestinos querem que seja de imediata. Tá? Sim. Principalmente para os palestinos, eles querem que tenha um compromisso internacional, tá? Que garanta que esse acordo vai ser respeitado. Tá? E eles querem que esse compromisso venha da parte dele dos turcos, que também são muçulmanos sunitas. Eles querem parte do Catar, e o Catar é um dos países mais ricos do planeta e tem um interesse gigante na reconstrução de Gaza. Você imagina o que vai ter de investimento. Os Estados Unidos, obviamente, quer ele ser o grande fiador disso. Vocês sabem que o Trump está apostando todas as fichas que ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz. Ele arrumou um acordo entre o Azerbaijão e a Armênia, né? Porque os dois têm enclaves dentro dos outros, o Nagorno-Karabakh e enclaves dos dois países dentro dos outros países. Sim. E sempre tiveram em rusgas, mas parece que agora vão. Mas, então, os palestinos querem garantias internacionais que esse acordo vai ser cumprido. Obviamente, esse acordo deve ter fases de cumprimento, né? Sim. Não é que vai ser agora, mas assim, gente, mais do que tudo, neste momento, como a gente viu todo o sofrimento daquele povo, como também das mães israelenses que estão com os filhos ainda sequestrados, isso para um pai, para uma mãe, isso é uma coisa horrível. Isso é horrível. Mas, de qualquer maneira, nenhuma guerra é justificável, nenhuma violência é justificável. Então eu acho que todos nós que somos humanistas temos que torcer para que essa guerra termine, para que se chegue a um acordo, para que seja um acordo real, não um acordo fantasia, que amanhã retome tudo, e que a gente possa, né, ver a faixa de Gaza de novo, né, florescer, que a paz esteja naquele lugar. Sim. Enfim, a gente possa torcer e orar muito para que seja uma paz definitiva. Como você falou, as raízes históricas atrapalham aquela relação entre os povos. Eles usam as raízes históricas, sim, mas na prática eles são, no DNA, são os mesmos, praticamente os mesmos, sim, povos. Claro, tem muitos judeus que ficaram 2000 anos na Hungria, na Alemanha, né, e tal, mas sim, voltaram para lá. Mas, enfim, que Deus traga paz nesse lugar. Está aqui orando e torcendo para que a paz seja definitiva e que essas guerras se acabem o quanto antes, né? Quanto antes. Obrigado, tá, Roberto, aqui pela sua atualização. Obrigado por estar aqui nesse momento tão... Eu juro a você, quando eu vi a notícia da paz, aquilo me causou uma alegria interna muito grande. Sim. Obrigado, Roberto. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que nos acompanharam durante toda essa entrevista. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!